O escritor Machado de Assis foi um dos nomes mais importantes para a literatura brasileira do século XIX. Ele se destacou principalmente no romance, no conto, em crônicas, poesias, críticas literárias e até peças de teatro. Ele escreveu ao todo 9 romances. Os primeiros foram Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena e Laia Garcia. Eles apresentam alguns traços românticos na caracterização dos personagens. A partir de Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele teve início sua fase propriamente realista, quando revelou seu incrível talento na análise de comportamento humano, descobrindo por trás dos atos bons e honestos a vaidade, a hipocrisia e o egoísmo. Em busca de emprego com 15 anos, Machado conheceu Francisco de Paula Brito, dono de uma livraria, jornal e da tipografia da cidade. No dia 12 de fevereiro de 1855, a Marmota Fluminense, o jornal editado por Paula Brito, trazia na página 3 o poema Ela, de Machado de Assis. E daí por diante, ele não parou de escrever na Marmota e de fazer amizades com os políticos literários frequentadores da livraria, onde o assunto principal era a poesia. E com 20 anos, Machado de Assis já frequentava os círculos literários e jornalísticos no Rio de Janeiro, capital política e artística do Império. E em 1860, Machado de Assis foi chamado por Quintino Bocaiúva para trabalhar na redação do Diário do Rio de Janeiro, além de escrever sobre todos os assuntos e manter uma coluna de crítica literária. Machado tornou-se representante do Jornal do Senado. Machado também escrevia no Jornal das Famílias, onde sua história inconsequentes e açucaradas eram lidas nos serões de familiares. O escritor Machado de Assis é uma figura tão importante para nosso país que a sua bibliografia foi escolhida para figurar no artigo A Biografia das 20 Pessoas Mais Importantes para a História do Brasil. Olá, meu nome é Arthur e hoje eu vou falar do livro Memórias Póstumas com relação à escola literária. E antes de eu começar a falar, eu vou primeiro dar uma breve relembrada do que é a escola literária. As escolas literárias são formas de como são divididas a literatura mediante as características apresentadas em cada uma delas. No caso do livro, a escola literária que está presente é o realismo. E o que é o realismo? Bem, o realismo é um movimento artístico literário que se desenvolveu na segunda metade do século XIX e ele reage a um sentimentalismo do romantismo. Os temas são abordados pelos aspectos mais sórdidos do homem e da sociedade, numa atitude típica de crítica social e da amostragem de seu avesso. Os temas realistas, eles negam constantemente a dimensão espiritual e as relações idealizadas, revelando a proporção do ser humano a ser um mau caráter. E por que o realismo tem relação com o livro? Porque o livro ele apresenta objetividade por quem se apaixona. Esta relação esteve baseada nos interesses, ainda que Cubas aponte que Marcelo amou durante 15 meses e 11 contos de réis. Preocupado com o envolvimento que Brás tinha com Marcela, seu pai resolve que o filho deve estudar fora do país por um tempo. Sendo assim, ele foi estudar em Portugal, onde se forma em Direito. Ao voltar ao Brasil, apaixona-se por Virgília. No entanto, ela acaba por se casar com Lobo Neves. Isso porque ela pretendia ter mais status e resolve ficar com um político de maior influência. Ainda que desolado, o casal se encontra às escondidas numa casa alugada para esse propósito. Nesse momento, podemos notar a presença da Dona Plácida, empregada de Virgília, que encobre todos os encontros da adúltera. Por fim, Brás Cubas entra para a política e mesmo desenvolvendo um trabalho medíocre, essa posição lhe oferece certo status no mundo onde a aparência era o mais louvável. Agora falando sobre o enredo da história, a obra tem início com a declaração da morte de Brás Cubas, cujo é narrador e protagonista, que relata as memórias
depois de ter sido vítima de pneumonia. Pertencente a uma família abastada do século XIX, Brás Cubas narra primeiramente sua morte e seu enterro, onde aparecem 11 amigos. Ele relata diversos momentos da sua vida, desde eventos da sua infância, adolescência e fase adulta. Ainda no início da obra, ele revela suas expectativas com o emplastro, um medicamento que contém grande potencial de cura. Durante sua infância, Brás Cubas comenta sua relação com seu escravo, o negrinho Prudêncio. Como um ministro aristocrata, pertencente à classe alta, Brás Cubas esboça a relação que tinha com o garoto desde suas brincadeiras e caprichos. Nessa relação, podemos notar a superioridade de Brás que montava no negrinho. Além disso, ele escreve sobre um amigo da escola, Quincas Borba, que, por fim, torna-se um filósofo e desenvolve a teoria do humanitismo. Quando jovem, conhece Marcela, uma prostituta de luxo. Nosso primeiro personagem é o Brás Cubas. Ele é o protagonista, né? O próprio nome do livro é Memórias Póstumas de Brás Cubas. E ele é nosso defunto autor. Ele narra depois de morto. E ele também é muito importante porque ele caracteriza cada personagem de acordo com o ponto de vista dele. Então, como ele já está morto, ele não se preocupa em falar os defeitos da pessoa, o que ele acha de cada pessoa. Nosso segundo personagem é Virgília. Ela é o grande amor de Brás Cubas. No começo ali, ele amava ela por interesse, né? Para ter um cargo na política. Mas depois de um tempo, ele ainda está meio confuso com o amor, mas eles até têm um caso. Ela trai o seu marido, que é o lobo, e eles têm ali um caso às escondidas por bastante tempo. Temos também, né, como já foi dito, o Lobo Neves. Ele era um colega de Brás Cubas, eles até mantinham um contato. Era marido de Virgília, ele foi corno por causa dessa relação dela com Brás Cubas, e ele acabou pegando o cargo do nosso protagonista. Nossa próxima personagem é a Marcela. Ela era meio que uma prostituta, porque o próprio Brás Cubas fala que ela o amou durante 15 meses e 11 contos de réis. Então o que ele tinha por ela não era um amor mesmo, era mais envolvendo uma questão sexual, podemos assim dizer. Também temos Eugênia, né? Era uma mulher bem humilde, tinha sua renda ali estável, e Brás Cubas se apaixonou por ela. Só que ele se desinteressou dela depois de descobrir que ela era manca, que ela era coxa. Também temos a Nhaloló. Foi a última possibilidade de amor e casamento de Brás Cubas. Mas, infelizmente, ela acabou falecendo aos 19 anos, né, bem jovem, de febre amarela. Temos também a Dona Plácida. Ela foi bem importante na história de Brás Cubas, porque ela ajudava ali a manter aquela relação fiel de Virgília com Brás Cubas. Porque eles alugaram uma casa e ela morava lá só para encobrir e o casal ter um lugar para se encontrar escondido. Correndo por fora, nós também temos Prudêncio, que era o escravo de Brás Cubas, e ele até fala que ele montava em cima de Prudêncio quando ele era criança. Então, foi um escravo ali na parte da infância de Brás Cubas, e depois ele conseguiu se livrar. E por último, nós temos um grande amigo de Brás Cubas, bem próximo, que é o Quincas Borbas. Ele era um filósofo da teoria humanitista e ele influenciou bastante Brás Cubas durante a trajetória da vida dele. E esse cara foi tão importante que depois ele até teve um livro romântico sobre ele mesmo. O livro Memórias Póstumas de Brás Cubas traz um personagem completamente inconsequente, estereotipado da elite burguesa brasileira. O personagem, apesar de ter tido a oportunidade de estudar fora, nunca aproveitou nenhuma e sempre gastou seu dinheiro de forma completamente inconsequente e sem ligar para o futuro. O personagem é completamente estereotipado com características da elite da época, com a apreciação da cultura europeia, mas mantendo aquele estilo mais antiquado. O autor traz uma frase: coube-me a boa fortuna de não comprar um pão com o suor do meu rosto, trazendo em pauta a discussão da desigualdade social no Brasil e principalmente no mundo também, que um homem nasceu
com toda essa fortuna, apesar de nunca ter trabalhado e gastar de forma completamente inconsequente, sem pensar em nada, e com o que quis, viveu da forma que queria, sem criar nada de bom, sem fazer nada de significante na sua vida, e continuou rico e bem de vida. O livro é rico em intertextualidade, porque durante as conversas que o Brás Cubas tem com o leitor, ele vai fazendo citações de nomes da história da humanidade, da literatura, da mitologia e até mesmo da Bíblia. Quando lá no começo do livro, ele explica por que ele está começando o livro pela sua morte e não pelo seu nascimento, ele cita que Moisés também contou sua morte, não a pôs no introito, mas no cabo. E essa diferença radical entre esse livro e o Pentateuco. Ele também faz mais uma referência à Bíblia e uma referência à Ilíada, do poeta épico Homero. Quando ele está no seu delírio de morte e está montado em um hipopótamo que fala, ele pergunta se ele é descendente do cavalo de Aquiles ou da asna de Balaão. E o uso da digressão em Memórias Póstumas de Brás Cubas acontece toda hora ao longo do livro, porque o Brás Cubas ele não comenta sobre um acontecimento e já explica como ele aconteceu. Ele geralmente comenta sobre, ele faz uma referência assim, mas ele só vai explicar realmente como tudo aquilo aconteceu, aquele contexto, ele só vai falar disso em outra parte do livro, uns 10 capítulos depois, sei lá, no final do livro, ele fica fazendo essas interrupções durante a sua própria narração para falar sobre alguma outra coisa que aconteceu na vida dele, mesmo ele só explicando isso capítulos depois. O pessimismo machadiano que tem nessa obra é evidenciado pelo desconforto, frustração, descontentamento perante o mundo, a vida e a mesquinhez humana, que a gente só tá aqui fadado ao sofrimento e, consequentemente, à infelicidade. E o Brás Cubas, ele fala muito disso, tanto que ele meio que morreu enquanto ele fazia uma cura para a melancolia humana, o que é impossível, não existe cura para isso, porque a gente vai sempre passar por partes melancólicas e felizes na nossa vida. O leitor é praticamente um personagem já inserido na história, porque o livro todo de Memórias Póstumas de Brás Cubas é só o personagem principal, o Brás Cubas, contando as suas memórias, as coisas que aconteceram na vida dele, os seus sentimentos, o que ele gostava, o que ele não gostava, o que aconteceu na vida dele, tudo. E ele tá conversando com o leitor. A gente é inserido na história desse jeito, com o autor conversando com a gente, de forma praticamente direta. Memórias Póstumas de Brás Cubas. O que parece é que a função do riso é desacreditar que a melancolia pode ser curada. É justamente a grande ironia do livro. Não há solução alguma para a melancolia humana, pois ela é própria do narcisismo e do egoísmo, que constituem a sociedade, ambos também incuráveis. E o Memórias Póstumas de Brás Cubas também recebeu um filme. Segue o trailer. Ele é tão gordinho. Ele é lindo. É muito bonito. Tem mais cabelo que eu. Cala a boca, besta. Desce, anda logo, anda logo. Faça isso, eu lhe peço, Marcelo. Meu anjo. Então, senti frio e pensei que entrava na região dos gelos eternos, mas não. Na realidade, eu cavalgava um hipopótamo. Brás Cubas foi um homem do seu tempo. Eu era um acadêmico superficial e petulante, dado às aventuras. Uma época de amores proibidos. Ah, Eugênia, que olhos tão lúcidos, que boca tão fresca, que moça tão bonita. Sou coxa, de nascença. Por que coxa se bonita? Por que bonita se coxa? De ideias revolucionárias. Contrazia ou melancolia, use Brás Cubas, o milagre nosso de cada dia.
e da mais pura filosofia. É preciso ser forte. Ânimo, Brás Cubas. Não seja Palerma. E lembranças que nenhum defunto é capaz de esquecer. Premis. Cubas. Memórias Póstumas, inspirado na obra de Machado de Assis. Meu caro Brás, é uma honra a tua visita. Breve, nos cinemas.